Boa noite, pessoal. Todo mundo ouvindo bem aí? Tá não? Todo mundo ouvindo bem aí? Então, gente, mais uma vez estamos aqui reunidos, não é não? Aí a gente olha assim e fala, nossa, tem pouquinha gente, né? Pior quando está hiperlotado. Porque aí tem muita gente mal, tem muita gente muito mal. Quando está relativamente vazio, que nem agora, embora vai chegar mais algumas pessoas, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando a gente vai nos hospitais públicos aí fora, é uma loucura, né? Dá compaixão da gente ver determinados quadros. É óbvio que a chuva espanta algumas pessoas que já estão fazendo tratamento, que já estão melhor, entendeu? Então, não vou essa semana não, vou semana que vem, tá tudo certo e não acha que Deus vai castigar ninguém por conta disso, não. O próprio Jesus falou, né? Os sãos não precisam de médicos. Então a gente só vai no médico quando a gente não está bem. Mas quando a gente já iniciou um tratamento, está fazendo esse tratamento, não está doendo tanto, o mau tempo às vezes faz algumas pessoas ficarem em casa. Isso está dentro do que é natural, é normal. E quando eu disse que tendo poucas pessoas, significa que não tem tanta gente enferma, tanta gente mal, tanta gente doente, né? A gente fica mais tranquilo. Agora, se a visão espiritual de vocês pudesse se abrir nesse momento, vocês iam ficar em choque. Porque no plano astral aqui está aparecendo esses hospitais públicos aí, lotado. E a dor permeia de uma forma muito violenta. Mas como o pai não abandona nenhum dos seus filhos, né? E Jesus, o nosso irmão mais velho, está sempre cuidando de nós, tem legiões inteiras de auxiliares de Jesus trabalhando na dimensão paralela para levar as pessoas que estão mal e que está no tempo certo, né? Para levar essas pessoas nos hospitais, nos prontos-socorros que existem espalhados aí pelo plano físico. E onde é que estão esses hospitais? Esses hospitais são as igrejas. Seja qual for a forma de crença, ali é um hospital espiritual. Espírito não existe só dentro da doutrina espírita. Estamos agora, na abertura dos trabalhos, fazendo algumas leituras, né, para desempenho da tarefa. E uma das leituras que foi feita fala sobre a mediunidade, né? A mediunidade como nós a conhecemos hoje é essa, né, dos médiuns nas casas espíritas, mas também os médiuns nas paróquias, os médiuns nos templos evangélicos, os médiuns dentro dos templos budistas, dentro das casas de umbanda, de candomblé, de toda forma de crença. Quem trabalha nessas religiões são os médiuns. E aí alguém pode perguntar, mas Ademar, médium só tem dentro das religiões? Não. A humanidade inteira tem mediunidade. Qualquer um dos senhores aqui encarnados ou desencarnados tem mediunidade. E digo mais, a mediunidade não funciona só para os encarnados. Os desencarnados continuam também sendo médium. E lá no plano astral, quando eles forem proferir uma palestra ou rezar uma missa, porque lá tem missa também, né? Tem culto evangélico, lá também tem. Porque as pessoas desencarnam aqui e não mudam de religião, vão para lá com a mesma religião. E tem que frequentar os mesmos templos que eu frequentava aqui no plano físico. Então, lá, um pastor, um expositor espírita, um budista, um hinduísta, um religioso de qualquer que seja aquele que vá proferir a palavra como nós estamos fazendo aqui nesse momento, recebe inspiração de outros seres humanos do plano mais alto, para auxiliar no entendimento daqueles que estão assistindo a esse culto.
Então é assim que funciona. E na leitura que nós fizemos aqui, falou sobre os diversos povos e como eram denominados os médiuns nesses povos. Lá em Israel eram denominados profetas. Em outros povos, magos e várias denominações. E aí fala inclusive da época dos sumérios, olha, lá dos primórdios da humanidade, que também tinha os médiuns. Ou seja, a mediunidade sempre existiu. O dom do intercâmbio entre mundo físico e mundo astral. Então nós vamos estar falando aqui, gente, hoje, um pouco com vocês, sobre diversas informações. E do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer uma leitura agora. Coincidentemente, eu abri o Evangelho, mentalizei um título para palestrar aqui hoje, e eu abri o Evangelho e me deparei com aquele título que eu tinha pensado. Está no capítulo 17, é o item 3, fala sobre o homem de bem. Você leu no domingo no Evangelho, né? Para você ver que essa semana está calhando de falar sobre o homem de bem. E quem é o homem de bem? Todos nós, seres humanos, podemos ser o homem de bem. O ser humano do bem. Todos nós. E é óbvio que todos nós, por mais que queiramos ser o ser humano do bem, pelo nível de imperfeição que ainda trazemos em nós, vez ou outra vamos falhar. É como a leitura da semana passada, né? Nós, inclusive, passamos um vídeo aqui sobre ter sido traído, ter sido pisado, humilhado e tudo mais. E no primeiro momento a gente analisa o vídeo que foi passado e vê as vezes que nós fomos vítimas naquela situação. Mas aí enfatizamos posteriormente, precisamos ver também as vezes que nós fomos os algozes. As vezes que nós erramos com o semelhante. Porque de fato, pelas imperfeições que nós trazemos em nós, cometemos falhas sim. Devemos nos perdoar, mas devemos procurar não continuar errando. Uma vez que analisamos que aquilo que fizemos foi errado. Devemos procurar nos corrigir. E mesmo que consigamos nos corrigir, ainda cometeremos outro tipo de falha, pelas imperfeições. Mas aí também nós devemos estar nos corrigindo. Tudo que vamos fazer na nossa vida, na nossa existência, por não sabermos, por estarmos em aprendizado, haveremos de cometer falhas. Assim como Jesus orientou que perdoássemos aqueles que pecassem contra nós, devemos perdoar a nós mesmos quando nós pecarmos contra nós ou contra os outros. Mas temos o dever moral de procurar corrigir-nos, para que pelo menos naquele quesito não erremos mais. Então vamos agora fazer a leitura do item 3, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título O Homem de Bem. Aqui diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que gostaria que fosse feito para com ele. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso,
coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca. Boa noite, doutor. Você está bem? Bem. Estamos falando aqui sobre o homem de bem. Você quer transmitir uma mensagem aqui, irmão? Eu vou passar. Porque pensamos que somos... Não preciso, não. Tá bom. Tem que me escutar com o coração e espírito. E por que pensamos que somos diferentes uns dos outros? Por que pensamos? Por que pensamos muitas vezes que somos mais que os outros? Ou menos que os outros? Por que pensamos? Por que não entendemos que somos todos iguais? Porque todos aqui já têm consciência para saber isso, Não pensem que são ignorantes em conhecimento para não saber de muita coisa. O mais simples, todos devem saber. E o mais simples vem da humildade. Não esqueça. Porque aquele que tem o orgulho, ele se perde no caminho, Enquanto aquele que tem humildade está sempre no caminho certo. E hoje venho vos falar da humildade mesmo, da necessidade de sermos humildes em nossa caminhada espiritual. Quando eu digo isso, não é só essa passagem terrena questão, não. Isto é, toda a vida eterna que é espiritual. Que a verdadeira vida é a espiritual, é a do Espírito. Esse que temos aqui é passageiro, Daqui a um tempo fica aqui. E Espírito vai, mas o Espírito continua. E ele tem que levar consigo, tudo que ele aprendeu. E principalmente a consciência da humildade. Hoje, infelizmente, muitos não têm nem um pouquinho de consciência do que é ser humilde. Por isso estão tão perdidos no caminho. E é isso que eu tinha para falar. Muito bem, irmão. Ajuda a que possamos compreender cada vez mais que o caminho realmente é o amor ao próximo. Como diz aqui o nosso irmão, somos iguais. Gente, isso daí, na realidade, é uma pequena demonstração para vocês de que nós continuamos existindo no outro plano. Está aqui com a nossa irmã médium Ana Maria, dirigente da casa, está cá aquele que nós chamamos de Dr. Giovanni. Ou seja, um ser que viveu aqui no plano físico, como nós estamos vivendo hoje encarnado, viveu aqui no plano físico,
Hoje, no mundo astral, é um dos auxiliares de Jesus, como existe em todas as formas de crenças existentes no planeta, mesmo aquelas que não são cristãs, como o hinduísmo, o budismo e assim por diante. O Criador tem pessoas trabalhando para ajudar a humanidade em todos os níveis, em todas as dimensões. E o que rege o universo, e agora nós estamos falando do universo, nós não estamos aqui falando da Terra, desse mundo que conhecemos como Terra. Não estamos nem mesmo falando do nosso sistema solar, com a estrela central, o Sol e 8 planetas. Não é nem desse universo que nós estamos falando, do universo geral, que também não se resume na Via Láctea, com bilhões de planetas. Nós estamos falando de todo o universo. O que rege é o amor, é o bem. E aí vem aqui o Dr. Giovanni e nos diz, até falando sobre o que nós comentamos no início, né? Nos diz que somos todos iguais e que é ruim as pessoas se considerarem superiores às outras, ou também é ruim igualmente se considerar inferior aos outros. Somos todos filhos do Criador. E estamos, cada um de nós, no plano físico e os que estão no plano astral, cada um de nós num momento da existência, caminhando para a evolução, aprendendo aquilo que é necessário aprender. Enquanto espírito, podemos estar várias encarnações em corpos masculinos, depois várias encarnações em corpos femininos. Cada um no seu momento de aprendizado. A espiritualidade já nos diz várias vezes que nós já estagiamos em corpos das 4 raças existentes no planeta, que é o branco, o vermelho, o amarelo e o negro. As 4 raças existentes no planeta. Que nós já estagiamos em corpos várias vezes dessas raças. Que nós já estagiamos em todos os padrões de poder aquisitivo, dos mais paupérrimos aos mais abastados. Cada encarnação, um momento de aprendizado, como se fosse um ano escolar. Então, gente, realmente ter preconceito ou se julgar melhor ou inferior às outras pessoas é um tremendo erro da nossa parte. Mas ainda assim, cada um no seu momento de aprendizado. Tem pessoas que se julgam superior às outras. Tem pessoas que se julgam inferior às outras. Então, vamos continuar a fazer a leitura que nós estávamos fazendo sobre o homem de bem. Vamos recomeçar novamente, porque muita gente, quando começamos a fazer a leitura, foi lá para tomar os passos e perdeu. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções
São provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que de leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Ele não procura valorizar nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Homem de bem não se envolve nem com a fortuna, não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Ele usa, mas não abusa dos bens que são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, que seja uma pessoa de bem, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-las conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las
está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, gente, aqui fala sobre o homem de bem. E como falamos no princípio, né? Por sermos ainda imperfeitos, vez ou outra, mesmo que tenhamos a melhor das intenções de nos tornarmos um ser humano do bem, de agirmos como seres humanos do bem, pelas imperfeições que ainda trazemos em nós, vez ou outra, nós falhamos. Vez ou outra, nós causamos dor, sofrimento e às vezes até mesmo prejuízo. Por quê? Fazemos isso daí com prazer, espontaneamente? Não, fazemos pelas nossas imperfeições. A gente sabe que tem pessoas que não agem no bem e que fazem isso por prazer, por maleficidade que traz no coração. Mas aqueles que já estão caminhando dentro do bem, o fazem pelas imperfeições que ainda traz. Mas posteriormente começa a fazer uma autoanálise e começa a se corrigir. Aí está a verdadeira sabedoria para que um dia possamos nos tornar seres humanos do bem. Como diz a própria mensagem, aqui não está relatado todas as qualidades do ser humano de bem, do homem de bem. Mas qualquer que seja o ser humano que se esforce para colocar isso daqui em prática, está a caminho de se tornar uma pessoa do bem e acrescentar outras qualidades que se somarão no transcorrer do caminho. E é como diz aqui nosso irmão, Dr. Giovanni, que um dia esteve encarnado, como nós estamos aqui, assim como tem um outro médico espiritual, que quando encarnado, ele era médico no Hospital São Paulo. E ele, depois de ter passado para o plano espiritual, a serviço de Jesus, veio trabalhar aqui nas marcas através dos médiuns. Olha que trabalho lindo que Jesus faz para nos auxiliar em nossa caminhada. Me lembro que em 2015 tive alguns problemas que me afetou profundamente, que me causou muita dor e sofrimento. E eu saí daqui de dentro de Nova Era, direto para o hospital. Fiquei internado 9 dias. Muita dor e sofrimento. Os primeiros dias, o tramal não resolvia o problema de dor. Precisava usar morfina. Foi muita dor, foi muito sofrimento. Os médicos do hospital, rastreando, tinha um médico de doenças internas, ele rastreou de um tudo. O nome dele, Dr. Paulo Russo. Rastreou de um tudo. E eu, à medida que vinham os enfermeiros colher sangue, eu levava para fazer os exames, a gente que tem algum entendimento, né? Sabia o que estava sendo examinado, qual a finalidade. E eu percebi que tinha exame para tudo, para diabetes, para lúpus, para câncer e para várias outras enfermidades, porque ele queria rastrear, saber o porquê de tudo isto. Né? O que é que estava me causando sofrimento. Ele queria descobrir qual é a doença que estava me prejudicando. E foi feito mais de 100 exames. Ressonância magnética, nesses 9 dias, eu acho que fiz umas 3 vezes. Nos 7 primeiros dias, né? E os 2 últimos foi tranquilo. Resultado. No sábado, eu fui internado na segunda-feira. No sábado, tinha um evento da Nova Era denominado Noite da Alegria. Naquela época, todos os anos, nós fazíamos um jantar beneficente. Os últimos anos foi feito na churrascaria Caminho do Sul, lá depois de Imbu. E naquela ocasião estava tendo um evento. E eu tinha participado, né, como participei dessa vez agora, da venda de convites e tudo mais. E uma semana antes do evento, praticamente, eu fui internado. E no sábado estava ocorrendo o evento. E a minha filha com o celular, filmando, meus amigos se comunicando comigo, e eu vendo lá no hospital, muita dor, chorando de dor,
chorando de tristeza por não poder estar no evento e chorando de alegria por estar vendo o evento ocorrer, mesmo eu tendo me ausentado uma semana antes. Então, um misto muito grande de emoções. E justamente, no sábado tinha sido suspendido os medicamentos que aliviavam a dor. Então, vocês imaginam o tanto de dor e sofrimento que eu estava tendo naquele sábado. E para vocês terem uma ideia, naquele sábado eu dormi 1h e 20 minutos apenas, porque a dor nem isso permitia. E essa 1h e 20 minutos foi das 5 às 6h20 da manhã. Aí quando eu acordei, aquela dor imensa, aí tinha uma jarra d'água na cabeceira da cama do hospital. E aí minha esposa falou assim, você não quer tomar uma água? Falei, me dá, estou com sede. E eu tomei um copo d'água, logo em seguida eu quis um segundo copo d'água. E daí a pouco a dor foi diminuindo. Aí me animei, estava vários dias sem fazer barba, né? Falei para a esposa, eu vou fazer uma barba. Aí fui fazer a barba. Quando o médico chegou, naquele dia, 1h da tarde, mais ou menos, do domingo, né? Porque eu fiquei sábado sem tomar o medicamento, amanheceu no domingo, teve o evento na noite de sábado. Quando o médico chegou 1h da tarde, ele olhou para mim e falou, nossa, parece que você ressuscitou. Se você continuar assim, terça-feira eu vou te dar alta. Eu falei, doutor, prepara o talão de alta que você vai me dar alta assim na terça-feira. Assim, a dor sumiu como que por encanto. E na terça-feira ele me deu alta, mas ele pediu mais 27 exames. Alguns repetidos e outros novos. Porque, como eu disse, era um médico que rastreava doenças internas. E ele queria descobrir o que eu tinha. Eu lembro que na ocasião, inclusive, uma parte aqui de trás ficou dormente. Fiava a unha assim, parece que... Sabe quando a gente toma anestesia, que faz assim, não sente nada? Era o que acontecia. Aí, como eu tive alta, na terça-feira, na terça mesmo eu vim aqui. Passei aqui na orientação, um dos médicos se manifestou no médium que estava atendendo. E ele me disse assim, irmão, não precisa se preocupar não, que o que você teve não é nada grave. Que bom, né? O que eu tive não é nada grave. Eu falei, doutor, tem alguma coisa a ver com o espiritual? Ele falou, tem. Tem a ver com o espiritual. E sabe o que te auxiliou? Falei, Deus? Ele falou que o que te auxiliou foi os medicamentos que foram colhidos no evento de vocês, Noite da Alegria, o amor emanado, as boas emoções emanadas lá foram colhidas, manipuladas e nós botamos na água da cabeceira da tua cama como remédio, como medicamento. E foi o que acabou com a sua dor. Passado alguns dias, eu voltei no médico. Dos 27 exames que eu tive que fazer novamente, eu já tinha o resultado de 20 e poucos deles, mas ainda faltava acho que 3 ou 4. Aí cheguei lá com os resultados, né? Falei, doutor, olha, esses daqui ainda não saíram. Ele falou, não tem problema, eu pego depois pelo computador, não tem problema. Eu falei, doutor, mas assim, os outros médicos me disseram que não era para eu me preocupar porque não é nada grave. Ele falou assim, os outros médicos? Não estou entendendo. Eu falei, os médicos espirituais. Ele falou, rapaz, você sabe que eu já desconfiava que o seu problema era de ordem espiritual? Eu falei, mas como assim, doutor? Você conhece dessa ciência? Ele falou, Ademar, não somente conheço, como trabalhei com equipe médica espiritual, eu sendo médico no plano físico, trabalhei com equipe médica espiritual por 6 anos, lá no Campo Belo, na Seara de Jesus.
Seara de Jesus, para quem não conhece, é uma casa espírita, para vocês terem uma ideia de alunos que faziam curso lá naquela época, era em torno de 3.000 alunos. É uma casa muito grande, é um hospital espiritual muito grande. E esse médico do plano físico trabalhou como médium, dando passagem para a equipe espiritual e trabalhou por 6 anos lá naquela instituição. E diz que não estava mais atuando no presente momento porque ele passou a trabalhar à noite no hospital Lefort, que ele estava trabalhando na época. Então, gente, olha como Deus está sempre nos amparando. E olha como existem seres humanos do bem nesse mundo. Um médico, que a carga horária dos médicos geralmente é extensa, que muito bem posicionado financeiramente no mundo, se dedicando voluntariamente por amor ao próximo. Foi em 2015, na época do restaurante. E ele socorreu. Os médicos daqui falaram, leva para o hospital. Porque, assim, num primeiro momento, os do plano físico acharam que era problema ataque cardíaco, né? E os médicos espirituais sabiam que quem tinha encostado em mim estava enfermo e precisava receber os efeitos dos remédios do plano físico através do meu corpo astral. Percebe, gente? Que quem está no mundo espiritual, por estar ligado na matéria, acaba recebendo os medicamentos para aliviar suas dores do seu corpo astral, absorvendo esses medicamentos do corpo astral da pessoa que ele encostou. Por isso que muita gente está enfermo, vai para os hospitais, chega lá, os médicos examinam e falam, isso daí é de fundo emocional. Porque quem está com o problema de saúde não é o encarnado, é o desencarnado que encostou nele. Tudo isso, gente, para enfatizar sobre a necessidade de nós sermos seres humanos do bem. Porque quando precisarmos colher os remédios para aliviar as nossas dores, sejam físicas, sejam morais, sejam emocionais, sejam que tipo de sofrimento que tivermos que passar, já que nós estamos aqui, como diz, né, a lição, que o homem de bem não pragueja, porque ele sabe que todas as situações são provas ou expiações. Está vendo alguém sofrer? Ou é provas ou é expiações. Aí tem gente que fala, mas Ademar, o que é um e o que é outro? Já ouviu falar, meteu o pé no balde? Ó. O que é prova e o que é expiação? Provas. Quando o aluno vai para a sua série lá do ano, né? E de tempos em tempos ele tem umas provas para passar, não é? Expiação é quando ele fica para exame, porque senão vai repetir de ano. Ali é muito sofrimento, gente. Então é mais ou menos assim. Provas são escolhidas geralmente por nós para aferir o aprendizado que estamos fazendo pelo caminho. Expiação não. Expiação é colheita obrigatória daquilo que, pelo livre-arbítrio, nós semeamos. Tem um livro que chama-se Memórias de um Suicida. Tem um relato de um ser humano que nasceu na carne,
sem os braços, sem os dois braços. Só tinha aqui um pedacinho e em cada lado uma espécie de ganchinho. É uma expiação isso daí. É castigo de Deus? Quem foi que provocou aquilo nele? Foi ele mesmo. Aquilo não foi castigo que Deus mandou, não foi nada disso. Que quando encarnado, antes de ir para o mundo espiritual, uma pessoa que levou uma vida inteira de uma forma muito devassa. E ele matou a noiva dele estrangulada com as próprias mãos. Esganou ela. Matou-a. E ainda, desvairadamente, alucinadamente, acabou dando posteriormente fim à própria vida, pelo suicídio. Então, no ato dele estrangular a noiva dele, tirar-lhe a vida, o seu corpo astral dos braços foi queimado. Ele que fez. Ele que fez. Destruiu o corpo astral dele nos braços. E com o ato do suicídio, destruiu mais ainda o seu corpo astral. Além de voltar sem os dois braços, só com aqueles ganchinhos, um de cada lado, ainda voltou tudo entrevado. Paralítico. Sem poder falar e sem poder andar. Foi castigo de Deus, gente? Não. Aquilo é uma expiação pelo que ele fez, ele danificou a si próprio. Não foi ninguém que o julgou, condenou e o executou, não. Não foi ele que ia nascer todo belo e formoso e alguém imputou-lhe uma pena, não, você vai entrevado. Não, não foi. Ele fez aquilo com o próprio corpo. Quando se provoca males infinitos e a pessoa vem, já traz na alma a enfermidade que às vezes desponta com o passar dos anos. Um câncer, uma cirrose. Por quê? Porque essa enfermidade está na alma. Podemos criar o câncer aqui, na própria atual encarnação? Podemos, sim. Só basta nos prendermos ao ódio, ao ressentimento, ao desejo de vingança. Aquilo cria mecanismos que bloqueiam a corrente energética que nós recebemos. Para o corpo material, nós necessitamos do alimento material, o arroz, o feijão, o leite, o pão, ovos, a carne. Mas para o nosso corpo astral, o alimento que nós precisamos não está aí nesses alimentos do plano físico, está na energia cósmica. E quando nós agasalhamos no coração ódios e ressentimentos, nós criamos espécies de torniquetes no nosso corpo. Torniquete é aquilo que se amarra para o sangue não correr de um lado para o outro, no braço, na perna. O nosso corpo astral começa a formar torniquetes em uma ou mais partes do nosso organismo, do nosso corpo espiritual. Aquilo bloqueia essa corrente energética que nós recebemos do cosmos e deixa de alimentar as células do nosso corpo astral, que começam a adoecer. Com o passar dos anos, as células vão adoecendo e vão morrendo. As células que mantêm o nosso corpo astral. Aí alguém pode dizer, mas Ademar, todas as nossas células, nós trocamos elas. Sim. Trocamos as nossas células, tanto do corpo físico, como eventualmente também do corpo astral, mas sem a energia que as alimenta, não nascerão outras. As que morrem não serão repostas. E aí, a doença instalada no nosso corpo astral. O próximo passo é estar refletindo no nosso corpo físico.
Aí, neste momento, o médico consegue detectar através dos exames a enfermidade no nosso corpo físico, mas ela foi formada antes no nosso corpo astral. E muitas vezes, dependendo da enfermidade, da forma como nos atinge, para que ela saia da nossa alma, muitas vezes ela devasta o corpo físico, levando à morte do corpo físico. Não a nossa morte, porque nós não morremos, mas a morte do nosso corpo físico. Então, gente, eu costumo dizer sempre para as pessoas o seguinte: no meu entender, todo ser humano tinha que ser apegado com algum divino. A gente sabe que os hinduístas são apegados com Krishna, os budistas com Buda, os cristãos com Cristo, que no nosso caso, por exemplo, nós somos cristãos. As igrejas evangélicas são cristãos, os católicos são cristãos. Então, eu digo sempre o seguinte: nós, seres humanos, temos que nos apegar com alguém que seja o divino. Por exemplo, os católicos muitas vezes elegem um santo da sua devoção como seu divino. Tem alguma coisa errada aí? Não, não tem. Porque tudo remete ao Criador, tudo remete a Deus. A gente fazendo uma oração para o santo da nossa devoção, ou para Jesus, ou para Deus, está tudo certo. Tudo remete a Deus. E aquele que faz a prece direcionada para Jesus ou direcionada para Deus, não vai receber mais benefício do que aquele que faz a prece direcionada ao santo da sua devoção. Porque muitas vezes aquele que faz a prece direcionada ao santo da sua devoção, quando chega lá no instituto desse santo, no plano astral, se pode ser resolvido, vai ser resolvido. Se não pode, vai subir na hierarquia, na escala evolutiva, para entidades mais altas, mais capazes de resolver determinados assuntos. Se chegar nesses pontos mais altos da escala evolutiva, não conseguir solucionar, precisa subir mais, sobe mais. E da mesma forma, aquele que faz a prece direcionada a Jesus ou a Deus, é nas primeiras escalas que geralmente as nossas preces são atendidas. Quando não pode ser atendida nas primeiras escalas, nos auxiliares de Jesus, mais simples, aí sobe para outro patamar, chega na parte lá que os santos atendem, ou as pessoas que trabalham para outras religiões que seriam qualificadas como santas se fosse dentro do catolicismo, solucionam. Se não conseguir, vai para escalas superiores. Se o assunto é tão grave, aí vai para Jesus. Não é assim dentro das empresas, gente? Um complexo empresarial com 40, 50 mil funcionários. Imagina se todos os pedidos que são direcionados para a empresa tivessem que ser com o presidente da empresa. Esse ser não ia conseguir atender todo mundo. Então, os primeiros pedidos são lá nos subchefes. Se o subchefe não resolve, ele leva para o chefe. Se o chefe não consegue resolver, leva para o gerente. Se o gerente não consegue resolver, leva para o diretor. Se o diretor não consegue resolver, vai para o presidente. E daí vai subindo para o superintendente, para o cara que manda em tudo. É assim que funciona. Então a gente diz sempre o seguinte: todos nós devemos ter aquele ser que consideramos como divino. Porque como Jesus disse,
quando passou aqui em nosso meio, ele disse: se em algum momento o teu fardo estiver pesado demais, vem a mim que eu aliviarei. E aquele que é católico e que faz uma prece para o santo da sua devoção, de certa forma está indo a Jesus. Então muitas pessoas acabam, infelizmente, por falta de conhecimento, ou seja, por ignorância, por ignorar como é o funcionamento, acaba criticando as pessoas ao seu simples entendimento. Eu costumo dizer sempre o seguinte, gente. Para nós, que nós deveríamos abrir a boca somente para abençoar. E a espiritualidade nos traz essa informação. Que nós, seres humanos, deveríamos abrir a boca só com um propósito, o de abençoar. Mesmo para aquele infeliz que está causando dor e sofrimento nos seus semelhantes, quando abrimos a boca em relação àquela pessoa, seja ele um bandido, assassino, ou um governante mau caráter, quando nós abrimos a boca para pronunciar sobre aquele ser, deveríamos dizer: Deus, envolva esse nosso irmão, ajude esse nosso irmão. Ou seja, abrir a nossa boca para abençoar. Aí nós estaremos trabalhando para nos tornarmos o ser humano do bem. Aí estamos trabalhando para combater a quantidade enorme de imperfeições que ainda trazemos na nossa alma. Mas justamente por sermos imperfeitos, às vezes nós nos indignamos com o ser que está causando dor e sofrimento a outrem, e ainda às vezes nós julgamos. Esquecemos de abençoar. E a gente vê muito ocorrendo. Fulano foi assassinado. Ah, bem feito, mereceu. Gente, olha o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Bem feito, mereceu. Devia matar mesmo. Olha como nós ainda somos muito imperfeitos. Tirou-se a vida de alguém e alguém diz: bem feito, mereceu. Devia matar todos eles. Olha como somos imperfeitos ainda, hein? Quando deveríamos abrir a boca somente para abençoar. Então, gente, que a gente comece a olhar não para os defeitos dos outros, que a gente comece a olhar para a gente mesmo, que a gente comece a trabalhar as imperfeições que ainda trazemos, e por mais que venhamos a trabalhar essas imperfeições, quando nós desencarnarmos, quando nós retornarmos à pátria espiritual, ainda seremos muito imperfeitos. E provavelmente, assim como já viemos várias encarnações aqui, já fizemos vários anos escolares, né, considerando que cada encarnação fosse um ano escolar, ainda retornaremos aqui muitas e muitas vezes, experienciando e evoluindo. Para que um dia, efetivamente, sejamos pessoas do bem, como já passou vários aqui entre nós. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, João, o evangelista, os outros discípulos de Jesus, aqueles que foram denominados santos pela Igreja Católica, aqueles que praticamente são como santos, só não são denominados como santos porque fazem parte de outras religiões que não têm esse negócio de santificação, que nem dentro da doutrina espírita não tem esse negócio de santificação. Porque senão vários espíritas que passaram pelo globo terrestre seriam santos. O próprio Kardec seria santo. Chico Xavier seria santo. E vários outros seres humanos com pureza de coração, mas que ainda assim eram imperfeitos. Chico Xavier, com toda a bondade que tinha no coração, dedicou a sua vida como um grande missionário a benefício do amor, do bem, a serviço de Jesus,
Tinha lá as suas imperfeições. Um dia, estava se lamentando porque o gato dele comeu uma rolinha no quintal. Mas gato, como é que você fez isso? Como é que você pode tirar uma vida? Emmanuel aparece para ele e fala, tu larga a mão de ser cínico. Ô cabra hipócrita. Ele diz, mas como assim? E as asinhas de frango que você come? Né? Então, gente, é isso. Precisamos trabalhar para arrumar a nossa casa, não a casa dos outros. As nossas imperfeições, não as imperfeições dos outros. Mesmo porque não vamos conseguir consertar as imperfeições dos outros. Naquilo que somos ainda imperfeitos, se alguém chega e tenta nos corrigir, vai dar briga, vai dar ruim. Porque a gente não gosta disso. Nenhuma criança gosta que se vive dizendo para ela o que ela tem que fazer. Imagina adultos. Vai um filho nosso tentar nos corrigir, um irmão. Não vai dar bom. Vai dar ruim. E mesmo quando nós queremos nos corrigir, costuma dar briga. Nós briga com nós mesmos. De vez em quando eu faço uma presepada, eu olho e falo, nossa, Ademar, pô, cria vergonha na cara, rapaz, não é isso que você está aprendendo. Ah, não é justo. Então é isso, gente. Trabalhemos cada vez mais para nos tornar seres humanos do bem. Vamos conseguir sê-lo numa única encarnação? Não. Mas pelo menos estamos nos esforçando. E aquilo que dizíamos agora há pouco, quando tivermos que colher as dores, os sofrimentos, quando tivermos que passar pelas provações ou pelas expiações, tudo aquilo de bem que nós semeamos, seremos obrigados a colher. E é nesses momentos que o homem lá de cima nos ajuda a fazer a colheita, para que a dor seja menor. Como no caso que eu contei do hospital, chegou uma hora, foi colhido as emanações de amor, foi colocado no medicamento, foi aliviada a minha dor. E é assim que funciona. O amor que semeamos, uma hora, volta para nos socorrer. O amor que semeamos é a única e verdadeira riqueza que podemos construir para nós e levarmos embora quando daqui partirmos do corpo físico. E onde quer que estejamos, depois, no mundo astral, aquele amor vai agir a nosso benefício. Tanto é que às vezes, né, a gente, eu, vocês, todo mundo, às vezes faz uma coisa de bem para alguém, né? A pessoa não fica agradecida? Não é assim que funciona? Quando você faz alguma coisa de bem para alguém, as pessoas ficam agradecidas, não é isso? Ai, Ademar, obrigado, obrigado. Sim, não se preocupa não, não faço isso para ir para o céu não, filho. Eu faço isso para ficar menos tempo no inferno. Né? Então, gente, trabalhar para desenvolver o bem em nós, para nos tornarmos um pouquinho melhores, é trabalharmos para construir a riqueza duradoura. Aquela riqueza que Jesus falava que o ladrão não rouba, a traça não corrói, nem o ferrugem. O amor que semearmos será o nosso advogado nos momentos de necessidade. Já falei aqui algumas vezes que as pessoas costumam dizer, né? Não, você vai lá, mas você tem que ter fé. Não precisa ter fé, não. Como é que você vai falar para alguém numa casa espírita, mas para ele ser curado ele tem que ter fé? O cara nem conhece a doutrina espírita, não sabe nada da doutrina espírita. Como é que você vai falar para o cara que ele tem que ter fé? Não tem que ter fé coisa nenhuma, não, gente. Tem que ter méritos. Tem que ter merecimento.
Eu lembro de uma passagem de um atleta, muito bem posicionado no mundo do esporte. Feriu o joelho. Não conseguia praticar o esporte, o basquete e outros esportes, porque estava com o joelho ferido. Uma lesão, todo quanto é médico examinou e não tinha solução. Mas era um atleta muito querido. E aí, vários amigos da família falavam para ele, lá em Leme, aqui, antes de Ribeirão Preto, tem uma casa espírita lá, um centro espírita, que trata esse tipo de lesão. Vai lá, vai cuidar disso. Não acredito nisso. O atleta falando, eu não acredito nisso. Aí falaram para a família começou a insistir, e ele dizia, não acredito, não acredito, e não acredito, e não acredito, e não vou, e parece que tinha alguém ali cutucando as pessoas para falar para ele ir lá. Obviamente devia ser o anjo da guarda dele, né? Estimulando as pessoas a tocar no assunto. Aí chegou um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá só para esse povo parar de mexer as paciências. Eu vou lá. Não tinha fé nenhuma. Foi lá, foi direcionado um tratamento, ele fez o tratamento e foi curado. Está vendo como eu disse que não precisa ter fé? Como é que você vai pedir para a pessoa ter fé na doutrina espírita, uma coisa que a pessoa nem conhece? Tem que ter merecimento. Tem que ter semeado o bem. Porque aí ele terá o bem para colher. Então é isso, gente. O bem, o amor independe de religião. Deus não está nem aí para religião nenhuma. Religião é coisa de nós, homens. Jesus veio aqui, ficou um tempo aqui conosco, não fundou nenhuma religião, não criou religião nenhuma. Ele deixou alguns ensinamentos, deixou uma doutrina para nós seguirmos, que é os ensinamentos que estão no Evangelho. E aquele que procura seguir, como diz Mahatma Gandhi, após ler o Sermão da Montanha, ainda que tudo se perca com relação às escrituras, inclusive do hinduísmo ele estava falando. Todas as escrituras, de todas as formas de crença, ainda que tudo se perca e sobe somente o Sermão da Montanha, por ele a humanidade pode salvar-se. Então percebe que ali no Sermão da Montanha está contido o código divino de amor que nos orienta para que possamos trabalhar cada vez mais para nos tornarmos seres humanos do bem. Pois no Sermão da Montanha fala das bem-aventuranças. Fala que os puros de coração terão a misericórdia. Aqueles que agem por amor à justiça terão a misericórdia, terão as bem-aventuranças. Ali traz os ensinamentos que devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Quer falar mais alguma coisa, irmão? Então é isso, gente. Trabalhar para tornarmos-nos pessoas do bem, para termos méritos para colher. Aqueles que já passaram, já pegaram a ficha, podem retornar. Não é porque a gente está falando aqui que a pessoa tem que ficar até o final, não. Podem retornar aos seus lares. Já foram todos tratados que estavam aqui, que já receberam a fichinha de volta. Ah, não liberaram os papelinhos ainda, né? Eu falo os papelinhos porque uma ocasião eu participei de uma excursão onde a encarregada da excursão, ela tinha as anotações. Espera aí, deixa eu ver meu papelinho aqui. Ele não falava meu papelzinho, meu papelinho. Então agora as pessoas que passaram no médico ainda não voltou a ficha, o papel, o papelinho.
Então, gente, é isso. O amor é a maior riqueza que podemos construir em nossa vida. Trabalharmos para sermos pessoas do bem. Será um bem enorme para nós, como também será um bem para aqueles que caminham ao nosso lado. Já falamos bastante aqui. Vamos estar encerrando nesse momento a nossa participação aqui na palestra de hoje, rogando a Jesus que possa envolver todos aqueles que passaram por aqui e os que ainda passarão na noite de hoje, tanto os do plano físico quanto do plano astral. Que o teu amor, Senhor Jesus, possa envolver todos os corações. Que as tuas energias de fortalecimento, balsamizantes, possa aliviar as dores e o sofrimento de todos os nossos irmãos que passaram e os que ainda passarão aqui nesta noite. Deixamos aqui com a equipe espiritual a continuidade das tarefas, pois sabemos que este é um hospital que trabalha as 24 horas por dia. Portanto, continua ainda no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus.